Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Bittencourt, psicóloga e consteladora. Deixa o like, se inscreva no meu canal e se for do seu coração, compartilha. Vamos semear as coisas boas por aí, não é verdade? Então hoje o que eu quero falar? Eu quero conversar com vocês sobre as habilidades pessoais. Você sabe que muitas vezes a gente tem uma coisa assim, que a gente recebe no consultório as pessoas falando, né? Como se elas não tivessem habilidades. Ou, de verdade, as habilidades são coisas que nós desenvolvemos na nossa história de vida. Vou dar uma dica super importante. Até os 6, 7 anos de idade, nós formamos a nossa psique em 80%. Então, quanto mais nós oferecermos possibilidades de experimentar as coisas, fazer as coisas, desenvolver aquilo que é mais importante na criança, que é a autonomia. A autonomia, você ter essa capacidade de se gerenciar. Então, eu fiz algumas anotações para a gente seguir um rumo, não é, sobre essa questão das habilidades pessoais, sabendo que tudo começa na infância, tudo. Por isso que, de verdade, nos países mais avançados, no nível de educação, a escola mais importante é a escola infantil. E todo mundo sabe que não é isso que acontece no nosso país, mas saiba que em alguns países, na escola infantil, onde estão de verdade os mestres e os doutores, porque é na base, é na infância que tudo começa. Mas vamos às habilidades pessoais, áreas de habilidades pessoais. A que a gente mais conhece, é mais fácil de ver, são as habilidades cognitivas. O que são essas habilidades cognitivas? São aspectos que são ligados ao desenvolvimento cerebral, tá certo? Como memória, como pensamento lógico, como desenvolvimento da linguagem. Então, são aspectos da cognição. Muitas vezes no passado, como que era no passado, né? Então, os inteligentes, o QI alto, tem desenvolvimento lógico-matemático e linguagem. E as outras matérias eram matérias que não era dada tanta importância, e a pessoa que tinha grandes habilidades motoras, por exemplo, ou habilidades artísticas, não era tido como aspectos importantes da inteligência. Mas pesquisa científica, graças a Deus a ciência, foi avançando, foi através da tecnologia mapeando o funcionamento cerebral e acompanhando pessoas ao longo dos anos, né, principalmente nos Estados Unidos, em Harvard, eles puderam identificar outras inteligências. Então nós temos os estudos das inteligências múltiplas, mas aqui nós estamos falando da inteligência, das habilidades cognitivas, porque todas as habilidades compõem o espectro da inteligência, mas nesse aspecto que eu disse, que são a questão da memória, da lógica e dos aspectos da linguagem, são pertinentes às habilidades cognitivas. Que outro tipo de habilidade nós podemos pensar? Outro grupo, ok? As habilidades físicas, principalmente no que tem a ver com a questão da motricidade, né? E a gente, no nosso país, uns grandes gênios, né? Corporalmente falando, fisicamente falando, grandes atletas que têm um rendimento corporal bastante forte, né? A gente percebe ali uma aptidão, um talento enorme, mas as habilidades corporais podem e devem ser desenvolvidas. Desenvolvidas no quê? Não é? Na experimentação do corpo. Eu fico preocupada de ver muitas vezes quando nós encontramos crianças, né? As pessoas estão sempre dizendo para as crianças não subirem, não correrem, sempre com medo de cair, sempre chamando a atenção da criança, sempre tentando conter a criança. Então saiba que vida é movimento, não existe vida sem movimento.
E todos os aspectos, olha isso, todos os aspectos da cognição cerebral, na infância, elas são desenvolvidas a partir da psicomotricidade, a partir do movimento. E com o tempo, você vai fazendo esse universo das suas habilidades motoras. Isso é muito importante. Não sei se vocês sabem, mas a minha primeira formação é a educação física e depois da educação física vem a psicopedagogia e depois então vem a psicologia. E nós percebemos a importância, a grandeza dos aspectos físicos dentro da psique humana. E saiba, um dia nós vamos falar especialmente sobre isso. O inconsciente está materializado no corpo. Né? Isso quem fala é Reich, na análise bioenergética, mas é um assunto fantástico para a gente conversar qualquer dia desse, ok? Outra habilidade importante, fundamental, são as habilidades sociais. O que é essas habilidades sociais? Não é? É a habilidade de você se comunicar de forma assertiva. De verdade, a gente sempre se comunica. A linguagem é 7% da comunicação, mas o corpo, a linguagem gestual, 93%. Você sempre se comunica. Mesmo quando você acha que você não está fazendo nada, você não está falando nada. O não falar já é comunicar-se. Então, através da linguagem gestual, você está sempre se comunicando. Então, há habilidades sociais, comunicar com assertividade. Muitas vezes você tem uma cognição altíssima, mas uma habilidade social baixa. Portanto, você tem dificuldade em comunicar-se e se relacionar com as pessoas. Então, veja como é importante essas áreas humanas, né? A cognição é importante, que é muito valorizada na nossa sociedade, porém, sem a habilidade social, você fica com grandes dificuldades, principalmente agora que a gente viveu período tão longo de isolamento, não é? Às vezes nós temos pessoas com grandes capacidades cognitivas, com formação maravilhosa, com titulações, mas não consegue trabalhar em equipe, não consegue estar junto com pessoas, tem dificuldade em se comunicar. E aí a gente pode dizer, mas o mercado, mas o trabalho, mas está difícil, ou então a pessoa é muito agressiva. Nesse sentido, as suas habilidades sociais são regredidas, trazendo um grande sofrimento para a pessoa. Então, essas habilidades pessoais são tão importantes. Como você olha para você a partir dessas áreas? Cognição, social e físico. O que você tem feito das suas habilidades físicas? O que você tem experimentado? Interessante, né? Quando a gente pode experimentar, a gente deve experimentar. Por quê? Porque eu só faço bem aquilo que eu faço sempre. Então são sinapses mesmo que nós precisamos desenvolver, precisamos nos desafiar. Mas quer ver outras habilidades das áreas, dessas 3 áreas? Eu vou contar para você. Por exemplo, o fundamental, né? Autoconhecimento. Você sabe de verdade quem é você? Quem é você para você? Você conhece as suas emoções? Você conhece as suas qualidades? Você conhece as suas limitações? Né? Eu não vou falar, você conhece os seus defeitos? Os meus defeitos? Não é uma questão de defeito. Você tem aspectos que você desconhece de você e você, no autoconhecimento, você vai trabalhando os seus pontos fracos, entende? Você já viu gente que fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Sabe que a gente fala síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer sempre assim, Gabriela? Não, nós estamos em processo de transformação. Processo de autoconhecimento. Para isso, eu preciso de um mergulho interior. Porque eu preciso saber até o que eu estou sentindo, eu preciso saber nomear. Sabe, tem gente que está muito triste, mas não reconhece a tristeza e põe por cima da tristeza de verdade a raiva.
olha, excelente. Se você quiser dar uma mergulhada nesse assunto, a gente tem muito filme que fala a respeito, muito vídeo. Tem que falar divertidamente. Quem escreveu divertidamente sabia o que estava fazendo, deve ter sido super bem assessorado. Mergulhe, tenha coragem. Autoconhecimento é uma habilidade fundamental. Olha a outra habilidade, empatia, o que é empatia? É a capacidade verdadeira de se colocar no lugar do outro, né? Como é olhar a vida a partir de um outro ponto de vista, sabe? Não ser aquela pessoa que vive em polos opostos, né? Então tem eu e a minha opinião, né? Não, porque a minha opinião, toda opinião é um ponto de vista e todo ponto de vista é a vista de um ponto. Aspectos que de verdade nós podemos ampliar. Quando eu me vejo na condição do outro, eu sinto o que o outro está sentindo para poder avaliar de verdade qual é o meu posicionamento diante da situação. Quer ver uma coisa super interessante sobre empatia? Eu acho que é um mecanismo fantástico, que são os encontros de constelação sistêmica familiar. Você já ouviu falar de constelação? Onde a pessoa representa elementos da constelação, representa a pessoa que está em processo terapêutico, representa um sentimento, o corpo ele toma aquele lugar e as emoções emergem, surgem. Então, hoje em dia está bastante comentado, conversado a respeito de constelação. Se você tiver curiosidade, eu te convido para vir às segundas-feiras do meu consultório. Posso deixar até aí na descrição do vídeo meu endereço, ou você me acha lá no Instagram. Às segundas-feiras à noite a gente tem grupos de constelação, mas você pode entrar no Netflix e assistir Uma Nova Mulher. Então ali tem aspectos importantes e interessantes de constelação. Eles não falam constelação, eles chamam de expansão, mas ali os aspectos da constelação estão colocados, pelo menos para você ter uma ideia. E na internet tem muita coisa a respeito. Essa questão da empatia, de se pôr no lugar do outro, permite com que você seja uma pessoa mais doce, mais amável, mais afável, com mais possibilidade de verdade de desenvolver habilidades sociais. Outra situação, outra habilidade é uma comunicação assertiva, que eu já falei ali um pouquinho atrás. As relações interpessoais também são habilidades importantes. Nessas pesquisas sobre inteligência múltipla, foi encontrado 2 aspectos de inteligência intrapsíquica, que é você com você mesmo, e aspectos interpsíquicas, que é você com o outro, não é? São aspectos diferentes e que de verdade combinados dão a você uma capacidade profunda de se relacionar com as pessoas. E isso é uma coisa muito importante. Então, quando você tem isso mais trabalhado, essas habilidades trabalhadas em treinamento e no contexto familiar, no contexto do trabalho, você pode ter muito mais sucesso na sua vida interna, não é? Outro aspecto importante é tomada de decisão. Como tem gente que é indeciso, não é verdade? E aí eu não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Estou sempre perguntando para alguém o que preciso fazer, o que devo fazer, o que é melhor para mim, não é? Esse tomada de decisão é um aspecto tão importante que envolve autorresponsabilidade, que envolve essa questão de adultecer. É fácil? Não, não é. Eu, como geminiana, tenho que dizer para você que não é fácil mesmo tomar decisão. Até porque quando você precisa tomar uma decisão, quando você decide por um, você tem que renunciar o outro. Toma isso, ó, anota aí, escreve e veja. Todo avanço exige uma renúncia, exige uma escolha, ok? Portanto, eu escolho, eu fico com esse, eu tenho que abrir mão desse. Então, muitas vezes, a grande dificuldade de tomada de decisão é porque eu não quero abrir mão de nada.
E eu fico nesse processo e não amadureço. Aí quando vou para a vida adulta, ou pelo menos desses fazeres adultos, mas tenho a minha psique, o meu interno ainda infantil, eu fico atrás do outro, o que que eu devo fazer, o que que eu devo fazer. Muitas vezes tem pessoas que chegam ao consultório de psicologia querendo que o psicólogo diga o que ele ou ela deve fazer, não é? E aí, fazendo um processo de dependência. De verdade, toda a responsabilidade deve partir da própria pessoa. Então, o que nós fazemos quando trabalhamos de uma forma respeitosa? Nós colocamos a pessoa dentro dela para que ela de verdade tome a decisão. Né? Existem ferramentas, existem métodos, mas tomada de decisão é uma habilidade pessoal importante. Olha uma dica legal, por exemplo. Vamos lá no pequenininho, porque tudo aprende na infância, né? Então a criança, que roupa vai pôr? A mamãe faz uma escolha prévia, entende? Então ela coloca, vamos dizer, 2 roupas ou 3 roupas, 2 roupas que são adequadas ao clima do dia, não é? E você dá à criança a possibilidade dela escolher. Você escolhe essa ou essa. Entende? Dentro de um parâmetro de respeito, de responsabilidade, né? Porque se você deixar abrir a gaveta e a criança pegar a roupa que quiser, do jeito que for, um frio que tem feito, não é? A criança vai adoecer. Então é preciso que nós adultos, mas oferecemos à criança a possibilidade de pequenas decisões que ao longo do tempo, ao longo da vida, aquilo vai sedimentando nela e aí, chegando à vida adulta, ela tem mais segurança de decidir. Começa nas pequenas coisas, entende? Mas claro que sempre o adulto dando o parâmetro. Uma outra habilidade é a gestão de conflitos. Quem não vive conflito? Não existe desenvolvimento sem conflito, tá certo? Outro tema muito importante que é conflito e confronto. Aqui nós estamos falando de conflito, é aquilo que possibilita o diálogo entre as pessoas, a troca entre as pessoas que possibilita o crescimento. O conflito leva ao crescimento. Quando a gente tem habilidade de conversar, quando a gente tem habilidade de ter empatia, quando a gente tem habilidade de autoconhecimento e a gente percebe, não é, que emoções estão surgindo ali, diante disso eu posso me colocar diante do conflito para poder fazer um movimento de crescimento. Gestão de conflito. Não existe vida sem conflito, não existe família sem conflito. Ilusão achar que família doriana, ilusão, tudo isso é fruto de verdade de um processo de crescimento e desenvolvimento. Pensamento criativo, ser criativo, né? Viver circunstâncias onde você precisa de criatividade, estar pleno ali, olhando as possibilidades, encontrando uma nova solução diante de uma situação. Quando é você que busca isso, é muito rico, porque isso quer dizer que você frustrou-se quando era criança, foi para dentro, elaborou a situação, veio para fora, encontrou a solução e você se deixou livre para esse movimento. É muito sério quando a gente tem essa ideia de que não pode frustrar. Não pode, porque senão a criança chora e assim por diante. De verdade, essa frustração é que permite o movimento e a continuidade do pensamento. E aí, quando você vai para a vida adulta, não é? Vai para a vida de verdade, você com um processo criativo, um pensamento criativo, é a busca da solução. Você vai em busca de solução e a solução sempre com criatividade é muito mais interessante, muito mais rica. E essa habilidade, gestão do estresse. Você sabe o que é isso? Mudança de comportamento,
Muitas vezes a gente não consegue gerenciar o estresse porque não fazemos atividade física, não prestamos atenção na respiração, não de verdade ultrapassamos as necessidades reais que nós temos, porque a gente exagera nos tem que e nos colocamos, nos obrigando a desejos que de verdade não são nossos, atendendo à necessidade de um volume de pessoas que não tem nada a ver com a realidade que você precisa encarar. Então, gerir o estresse é fundamental. Fundamental. Hoje está mais do que comprovado que as doenças físicas, biológicas, elas são fruto de desgaste, né? Um estresse crônico. Não existe vida sem estresse. No entanto, é preciso gerenciar essa questão do estresse, mudando hábitos, sono, alimentação, atividade física, respiração, lazer. Ah, não tenho tempo. De verdade, eu não estou sabendo fazer uma gestão do estresse do cotidiano. Isso é algo que a gente precisa parar para olhar. E o que mais tem hoje é possibilidade de a gente olhar para isso. Mas de verdade, eu estou empenhado com isso? Eu quero um resultado, mas o quanto eu estou comprometido com a mudança desse parâmetro? Eu sou sincero comigo? A gente volta lá para a primeira habilidade, que é o autoconhecimento. Percebe isso? E uma coisa também muito importante, existe uma infinidade de habilidades, eu só estou trazendo algumas aqui, mas a flexibilidade. Você se vê uma pessoa flexível, com capacidade de adaptação? Você se adapta à circunstância? Você se adapta àquilo que está acontecendo? Você tem flexibilidade para isso? Quando você tem esses aspectos de flexibilidade, você consegue fluir melhor na vida. Porque quando você é inflexível, você entra num estado de estresse que aciona dentro de você ataque e fuga. E aí todo a sua saúde fica comprometida. Flexibilizar-se, adaptar-se. Veja, os pandas, né? O urso panda tão lindo, está em extinção. Por quê? Porque não se adapta. Ele só come aquele bambu que só dá naquela região da China. E nós, humanos, somos 7 bilhões e meio, 8 bilhões de habitantes no planeta. Por quê? Porque nós somos a espécie que mais se adaptou. Qual é a sua capacidade de se adaptar nas circunstâncias? Veja o que aconteceu com a história da pandemia, que nós fomos para o isolamento. Quantas questões apareceram, quantas pessoas de verdade adoeceram, não é? E também quantas pessoas descobriram novas habilidades, novos fazeres, nova forma de estar com os seus. Foi uma coisa muito rica, não é? Que foi obrigando nós a nos flexibilizarmos e nos adaptarmos. Observe nesses poucos itens que eu coloquei aqui, a qualidade das suas habilidades pessoais, o quanto de verdade você pode, sabe, anotar e você pode fazer um índice, sabe? Que nota eu dou para mim de 0 a 10, sabe? Para minha habilidade de autoconhecimento, para minha habilidade de comunicação, para minha habilidade de gestão de estresse. Imagina, até quero encerrar o vídeo falando para você, tem um caderno terapêutico, sabe? Tem um caderno, escreva. Lembra que existia antigamente o costume de fazer um diário? Tenha um diário de bordo, sabe? Faça um caderno terapêutico. Você ouve um vídeo aqui, ouve uma dica ali, tem um sonho, anote e se investigue. Invista em você. Vale a pena. Você é uma pessoa de muitas habilidades, muitas vezes você não parou para olhar. E desenvolva outras, desafie-se.
Então, quero colocar ainda mais uma coisa, não é? A mais profunda aspiração da essência humana é o contato com o divino. Isso é essencial para a qualidade de vida. Mas ainda quero colocar mais um aspecto. Por exemplo, você pode pensar assim, mas e quem é ateu? Como é que fica? Não é? Eu conheço vários que são ateus, que têm uma conduta muito mais cristã e amorosa do que muitas pessoas que não saem das igrejas, quer seja a denominação que seja. Então, nós podemos pensar que esse aspecto de espiritualidade nós podemos chamar de ética. Quanto mais ética é a pessoa, mais em contato com a própria espiritualidade ela está. Portanto, retomando e afirmando, não é? É a maior aspiração humana, é fazer contato na profundidade do ser com o seu divino e é estar em paz consigo mesmo. Isso não tem preço. Então fica com isso. Um grande abraço a todos.